Olá, olá, muito boa noite. Estamos aqui para a live do Dr. Marcelo Pilesoli para falarmos sobre o IFS. Venham chegando, venham participar, que essa live vai ser uma live muito especial para vocês conhecerem o método e para que vocês também conheçam o Dr. Marcelo. Eu vou convidá-lo aqui para a live. Doutor Olá, Marcelo, que alegria! tudo bem? Alegria te reencontrar. E a alegria é minha, muita E, honra, muita satisfação e agradeço imensamente por aceitar participar dessa live. Tenho muitas pessoas ansiosas para conhecer, primeiramente, né, o meu sim, professor e o método, né, que compartilhando conhecimento, compartilhando a gente aprende e também eles ouvirem de outra voz vai ser muito importante. sim. Como é que tá o clima aí? Tá quente? Que o Dr. Marcelo fala lá de Pernambuco. Eu sou um gaúcho que se mudou para Pernambuco, né? Eu gosto muito daqui a cultura local. Aqui não faz frio, né? É, Tá né? uma boa temperatura Ai, que agora. gostoso. É, Aqui a gente tá. Hoje nós estamos com o veranico em Curitiba, mas não é comum, né? Aqui sempre tá frio. Gente, o pessoal tá chegando, eu já. O pessoal vai chegando, a live vai ficar gravada e nós vamos começar para não ficar aquela live enrolada, né? Que sim. depois o pessoal vai participar. Então eu vou apresentar o Dr. Marcelo, PhD titular da Universidade Federal de Pernambuco, formado e divulgador dos sistemas familiares internos desde 2015. Então, há 11 anos, o senhor trabalha com o IFS, divulga o IFS, né? É, trabalha também com a comunicação não violenta na justiça restaurativa e com as constelações familiares. Doutor Marcelo, eu gostaria muito que o senhor nos contasse por que o IFS entrou na sua vida e por que ele está na sua vida, que você escolheu esse método. Eu sei que o senhor é filósofo, conhece muito, né? Gostaria que o senhor trouxesse, vou dar a voz mesmo para o senhor falar sobre tudo, mas eu queria entender por que o IFS te encantou, assim como me encantou, mas eu gostaria muito de saber esses detalhes, assim. Sim, legal, Elisa. É, assim, na minha concepção, depois de muitos anos, né? Porque no início, assim, imagina, um professor, né, pesquisador, a gente confia muito nos métodos, nas teorias, né? Então eu fui buscar várias metodologias, né, fiz formação até várias dessas metodologias com os próprios criadores, né, tanto restaurativa, CNV, a FS, constelação familiar, que você conhece bem, né, e tantos outros, né? Mas a gente acaba se dando conta com o tempo que muito mais do que o próprio método é a essência humana que está ali por trás, né? É esse aspecto transformador que tem a ver com o sofrimento humano. A gente está vivendo um período de muito sofrimento humano. Então, eu comecei a ver nitidamente como esses métodos, no fundo, eles são formas diferentes. Esses que eu acho que são mais consagrados e que têm essa conexão de autocompaixão, de percepção profunda do self, como funciona a psique humana, né? Eles têm uma percepção muito profunda e um tipo de luz em relação ao sofrimento humano, que é o que mais nos toca hoje. A gente quer diminuir o sofrimento, a gente quer encontrar aspectos de felicidade, de generosidade, de valores humanos, né? Então, quando eu encontrei o IFS em 2015, foi um negócio incrível, assim, porque caíram muitas e muitas fichas de algo que eu já, de alguma forma, já acreditava, mas eu não tinha uma metodologia tão consistente, ao mesmo tempo não é tão complexa, mas tão consistente para trabalhar, por exemplo, a questão da personalidade, das partes, das pessoas, né? E Uhum. desse retorno ao self. Por exemplo, também uma teoria que conectasse nitidamente os aspectos da espiritualidade tradicional universal com terapia, com aspectos terapêuticos, aspectos práticos de ajudar uma pessoa a encontrar autonomia na sua vida, né? Encontrar autonomia na sua existência psíquica, né? Então foi um negócio para mim foi incrível. Outros também foram, mas não tanto assim. Né? Foram aqueles insights que você tem quando você descobriu a constelação, descobriu a CNV, descobriu
tantas coisas, aí o IFS é um negócio incrível, porque você começa a aumentar o nível de compreensão, de autocompaixão, perceber que aqueles seus defeitos tinham a ver com situações, né, às vezes, de ferimentos, de defesa, fundamentalmente com um sistema de defesa, né, e ver que você não é tão louco assim, quando Sim. você ouve voz ou parte crítica e se sente dividido, né? Então a gente encontra uma compreensão tão bonita da fragilidade, da complexidade humana, enquanto outros patologizam, a gente tem uma compreensão muito profunda, ao mesmo tempo simples, mas né, com uma dimensão existencial notável. Eu acho. Eu queria só saber do pessoal que está aí ouvindo. Eu estou ouvindo o professor um pouco com eco, né? Vamos ver se tá todo mundo ouvindo ok aqui o som, para a gente poder ter uma boa. Pessoal que tá me dando boa noite, a Débora, a Gil, me dá ok que o som tá tranquilo. A Tati, como é que tá o som para vocês? Professor, você pode falar um pouquinho só para o pessoal ouvir aqui o som? Eu tô ouvindo bem. Tá baixo e Posso longo, botar mais próximo o microfone, quem sabe? Isso, se Eu posso der. botar esse microfone mais próximo aqui. Eu acho que ajuda, né? Ah, então Ó, tá bom. agora está ouvindo bem. O Se microfone colocar pode mais estar longe. próximo. E- Certo. Então vamos lá. Eu também me encantei com a IFS. Eu estou falando IFS porque aqui no Brasil a gente está nos sistemas familiares internos, mas ele não é daqui, né? Então o IFS ele vem de fora. E eu gostaria, né, doutor, que o senhor trouxesse, como o senhor é meu professor e traz essa base do IFS para nós, de como surgiu, quem é o criador, como que o IFS foi esse insight para o criador. Então, se você puder trazer um pouquinho da história, né? Até para a gente entender o significado do termo, e acho que vai ser muito bom. Sim. A figura-chave é um psiquiatra que também era, de alguma forma, participou de várias pesquisas, tem uma conexão com a universidade, mas era mais psiquiatra né, e ao mesmo tempo fazia psicoterapia de sistema familiar, né, Sistema não de familiar, constelação, terapia terapia de família, sistêmica. né, terapia sistêmica de família. Então ele já tinha essa conexão toda e aí com várias influências, por exemplo, que você vê ali a questão do self, que ele traz muito esse retorno o tempo inteiro ao eu mais verdadeiro, profundo, essa maestro da sinfonia interior, né? Isso tem em Jung, tem nas tradições espirituais universais, tem em tantos lugares. Aí tem a psicossíntese, aí tem outros autores que vão ali construindo essa perspectiva da terapia relacional, do diálogo. Aí nesse somatório ele tem essa inteligência, esse brilho, como esses grandes criadores, né? Ou reorganizadores de responder ao espírito do tempo de sofrimento com uma teoria, um método, na verdade, inovador, né, que reúne várias teorias importantes, e não, né, ao mesmo tempo ele não cria nada novo, uma parte que cria algo novo na forma de organizar uma metodologia. Uma metodologia baseada no diálogo terapêutico, na relação terapêutica, em todos esses aspectos que já tinha mais ou menos ali, mas uma metodologia própria de investigação, de autoempoderamento do sujeito, né? Porque esse tipo de terapia, ele é diferente daquelas que desempoderam a pessoa, né? O self da pessoa é que vai ser estimulado o tempo inteiro, com apoio do self, daquele, né, do condutor, né, do facilitador, do terapeuta, para que ele possa se empoderar, né? Então, o Richard Ward conseguiu fazer essa racol, essa conexão muito profunda dentro de um método, e hoje é um negócio inacreditável, ele se expandiu, assim, são centenas de milhares de pessoas né, que fizeram algum tipo de curso só nos Estados Unidos hoje, né? Então eu acompanho um pouco assim o movimento. É um movimento assim, é uma das terapias que mais crescem, das 3 terapias que mais crescem nos Estados Unidos hoje. Então ela teve uma grande aceitação em função desse aspecto da terapia baseada em compaixão, diálogo, empoderamento do sujeito, não patologização. Isso é muito importante, não patologização, compreensão das partes humanas, das personas, né, como algo não patológico, mas forma de organização do brilho da nossa mente, da complexidade da nossa mente maravilhosa.
e um método de diálogo que aprimorado, né? Nessa linha das terapias baseadas em diálogo, e aposta muito mais, o processo da cura vem muito pela relação, e não pela informação, não pela condução, como no modelo biomédico, por exemplo, né? Interventivo, muito interventivo. Esse método ele é muito mais aposta nesse self humano que está ali na sua frente, né? Fazer despertar essa cura interior, né? E cura aqui não é aquela cura mágica, na verdade é um processo, mas na verdade a metodologia é muito bonita porque as pessoas daqui a pouco percebem tendo uma mudança, assim, né? Bem significativa de consciência, de presença, de percepção. Poxa, o Marcelo agiu assim, mas aspectos meus, né? Isso é bonito de ver. E essa teoria das partes, né? Inclusive o Richard Schwartz tem um livro chamado Não Há Partes Ruins, que é um livro que a gente estuda muito, né? Inclusive o doutor Marcelo, ele tem um estudo do livro, né? E a gente até brinca, vamos sambar no livro, porque o livro está riscado, o livro está... Porque é tão precioso esse livro, mas ele traz, assim, que as partes não são ruins. E o pessoal que está ouvindo, a gente não entende o que são essas partes, né? Ele diz que a nossa mente ela é uma multimente, então é uma mente multifacetada, então não é uma mente linear. Eu não sou uma Elisa que sente de uma maneira coerente o tempo todo, né? Então nós somos incoerentes, né? Então isso é a teoria dele. E eu queria que o senhor explicasse um pouco como que funciona essa multimente, o que são essas partes e como que elas se manifestam em nós, né? Uhum. Em primeiro lugar, é importante mostrar para as pessoas que a ideia de multiplicidade ou de partição, né, ela é muito antiga e, assim, na própria sabedoria, na história da psicologia, você tem Freud, que já divide ego, superego, e tem o Isso. inconsciente, o Aham. subconsciente, isso já tem ali. Mas na psicologia budista, quem estudou algo da psicologia budista, isso é muito tranquilo, da complexidade da mente ou das personas, né? Então, esse, para mim, foi um grande salto, porque as pessoas, na prática, na realidade vivida, eu, por exemplo, trabalhei no presídio, então eu vejo as pessoas que perderam a cabeça e dizem, como é que eu fiz isso, né? As pessoas que, no dia a dia, não precisa ser no presídio, em qualquer lugar, você vê como eu me sinto outra pessoa, choro que nem uma criança, né? Daqui a pouco eu sou um cara super duro, mas não é eu sou um pai de família. As pessoas vão se vendo em várias situações, até as mais radicais, por exemplo, quando incorpora algo, né? Ou quando as pessoas estão profundamente doentes, elas sentem que é outra, e diz, eu me sinto diferente. Então, o sistema familiar interno, essa consciência, essa percepção que foi trazida aí por esse movimento inteiro enorme pelo Richard Schwartz, é uma forma de você compreender esse aspecto humano, né, aprofundando isso e não patologizando, porque tem um mito na nossa cultura, tem um mito que é o mito do ego, que é o mito que a gente tem que ser sempre igual, que existe uma unidade fundamental, senão tem um problema ético, tem um problema de loucura, tem um problema que você não é normal. Mas isso é falso, isso já há muito tempo que já foi dito que não é assim. Claro que antigamente as pessoas diziam, estou tomado por um espírito, ou não sou eu, ou sei lá, aconteceu algo, ou eu perdi a minha cabeça, né? Mas agora a gente tem condições tranquilas de compreender que são formas de expressão e que isso toda a tarefa do EFS também tem a ver com eu perceber e entrar em contato e presença com essas partes que tem a ver com a minha história de vida, né? Então a gente teve história, por exemplo, eu tenho uma criança dentro de mim, tem histórias, né? Eu agora meditava aqui antes dessa live e me veio imagens de quando eu estava sozinho num quarto. Então vejo que uma parte minha ainda se sentindo sozinho naquele lugar, mas eu comecei a fazer um trabalho e olhar para isso, mas eu estou aqui agora, então eu posso ir lá ajudar essa memória, porque as memórias, para nós, elas têm muita potência, elas têm potência emocional, as partes, elas têm emoções, né? A gente tem emoções antigas que voltam e acionam, a gente tem pensamentos inadequados ou antigos, ou até mais belos, etc., mas que são de aspectos que era no momento de outra vida nossa, não na outra vida antes do nascimento, nessa própria vida. Então, na verdade, a gente, quando começa a pensar, não é tão difícil compreender que a gente, como diziam os gregos já, funciona por personas, né? A gente personária, porque eles usavam a máscara, e aí na fala do teatro, atravessava persona, né?
funcionava, então a máscara é uma forma de você se organizar e funcionar ali. Mas aquilo você muda, mas aquilo cria memória, cria identidade. A Identidade. gente não, é isso, a gente não vive sem identidade. O problema qual é? Como dizia Nietzsche, Freud e tantos outros, é a fixação da máscara. Se eu digo eu sou isso, eu sou um machão, eu sou um condenado, qualquer coisa negativa, positiva, eu sou um super-herói, eu sou megalomaníaco, isso é uma parte nossa que congelou ali e eu não tenho distanciamento, ou seja, não tenho presença suficiente naquele momento de self, de centro, que os antigos diziam core, né? Eu estou descentrado, o povo sabe, eu não estou bem centrado, então eu não consigo ver o que está acontecendo comigo, não consigo ver o meu corpo, as sensações corporais, as emoções, as memórias, os pensamentos, e como eu crio milhões de ilusões na minha vida. Né? Isso é muito importante. O EFS ele consegue ajudar você a ver as ilusões que você vai criando e que aquilo pode não ser realidade, que aquilo é um momento do passado, uma parte do histórico, você tem que acolher aquilo, mas tem que compreender, né? É compreender, né? E essa compreensão ela vem desse acesso, né, prof? E eu vejo em clínica, principalmente, que a gente consegue acessar as partes através do corpo, né? Então, a sensação corporal, ela traz o, o enraizamento dessa parte, né? Como se essa sensação, por exemplo, frio na barriga, ele está acionando em você. Por exemplo, antes de chegar aqui, eu estava com o coração acelerado. Eu falei, gente, por que eu estou com o coração acelerado para fazer live, sendo que eu estou o tempo todo em câmera, né? Então, igual o professor, eu estava aqui conversando com a minha criança, eu estava aqui conversando com a minha também. Então, veio esse coração acelerado e se a gente tiver consciência que isso é uma parte que quer dizer alguma coisa, fica mais fácil de você não ser dominado por esse coração acelerado e não seguir o movimento de fuga, né? De evitar uma possível frustração, vamos supor assim. E em sociedades assim que tem esse nível de tensão, como a gente tem cada vez maior tensão de várias coisas, ambiental, de violência, etc., que é uma sociedade que a gente diz traumatizante, traumatizadora, né? Uma das coisas mais comuns de acontecer é o desenraizamento. Esse desenraizamento antigo ele já vem já de aí alguns séculos em relação à natureza. O mesmo desenraizamento em relação a uma vida mais enraizada, natural, no instinto, na corporeidade, na animalidade, na sexualidade. Sexualidade não é sexo só, é essa conexão de animalidade, de natureza. Esse desenraizamento é o mesmo que está por trás das pessoas que vão para uma vida e ela vai no pensamento abstrato ou espiritualizada no sentido que foge do corpo. É uma forma de se defender, é uma forma das partes nossas não sentir dor. Então, se eu consigo viver fora do corpo, como é que se vive fora do corpo? Eu posso viver o tempo inteiro na internet, eu posso viver o tempo inteiro no pensamento, né? E eu sei porque essa experiência eu fiz muito. Quando você faz uma tese de doutorado de filosofia de 500 páginas, isso é um tipo de loucura, né? Então, a gente sabe que você pode fugir pela racionalidade, pela teoria, você pode fugir por muitas coisas. Então, quando a gente fala self, partes, persona, psique, né, retorno ao coração, as pessoas podem achar que o negócio tem da ideia, meio abstrato, espiritualidade. Não, isso tudo é carne, é corporal, é retorno à presença vivida, onde tem dor, onde tem vida, onde tem alegria, às vezes alegria por baixo das tensões musculares. As tensões musculares, elas não são uma questão só moral, a pessoa é tensa, é dura, ela é chata, ela é crítica, ela é azeda, não sei. É proteção, né? É proteção, tem dor ali. Mas por trás da dor, isso é que é bonito nos processos terapêuticos, se a gente consegue atravessar aquilo, a gente vai encontrar um potencial enorme de amor, amor ferido, amor frustrado, amor desviado. E isso é que é bonito, que é o processo de liberação que ocorre, né, que não é só, claro, né, tem muitas terapias, mas algumas elas perderam essa conexão. O IFS, Sistema Familiar Interno, né, terapias, sistemas familiares internos, que é um processo da terapia relacional, né, que vai ao self, um processo da família interior, porque ela reconhece que Marcelo tem uma criança dentro, tem um professor, um racionalista, não sei o quê, né, e tem um procrastinador, um crítico interno, às vezes eu sou mais isso,
mas eu tenho um maestro interior que eu posso recorrer, e isso tem a ver com a minha corporeidade, a presença no mundo, ancestralidade, se você quer conectar o aspecto sistêmico. Eu acho que o ponto fundamental é retorno ao que os antigos diziam, retorno ao coração, ao centro, é self agora. É o retorno, a confiança no self. Isso está em todas as grandes tradições espirituais que eu estudei e pratiquei do mundo, né? Então, isso é muito importante, essa percepção de retornar, essa confiança, que é um sim à vida. A constelação assim, é um sim à vida. Essa vida tem as suas potências, né? Ela tem o seu sentido mais profundo, além do meu ego, além de certas coisas, das partes, né? Partes minhas muito ansiosas, partes racionalistas, partes que querem só, acham que o mundo é luta, poder, dinheiro. Mas o self sabe que a vida é amar, né? Eu estou querendo ganhar dinheiro, poder, porque no fundo eu quero amar, ser amado, né? A criança interior ser amada, e essa criança quer brincar, né? Ela quer se libertar, ela quer viver e se conecta com o coração. Por isso que Cristo dizia também, né? Já que a gente falou de espiritualidade, que o reino dos céus, esse self maduro, também é uma criança brincante, né? Que acolhe. Isso é muito importante. Também retorna a questão da criança aqui, né? É, Saudável. e isso que eu queria saber um pouco mais aqui, para o senhor explicar para a gente a diferença entre o self, que a gente ouve em outras teorias, né? Eu estou fazendo uma formação na terapia focada na compaixão, e lá a gente vê o self em multi-selfies. Não é o self do IFS, que é esse self que acolhe, o self curioso, o self que tá ali, né? Ele tá trazendo o core, o coração, a corporeidade, né? Mas eu queria saber como que distingue essa diferença. O que é o self para o IFS? Uma palavra que é essencial, eu conecto muito com as tradições, é o coração, as tradições do coração, né? O desafio do Homo sapiens é o retorno a esse coração, e só que é um coração enraizado. Isso também é sinônimo de espiritualidade. Então, se a pessoa fala de self como alma, mas é um negócio desencarnado, já não é esse self encarnado, né? Se ela fala que esse self é uma parte saudável que tem dentro dela e não é a essência dela, já não é também, porque aqui a gente está falando da nossa essência, do nosso essere, do ser, né? É uma essência, da substância fundamental que faz parte. Se eu digo que é meu, self é meu, eu tenho um self, isso é o ego falando, na verdade o self tem o ego. Por quê? Porque o self é a nossa conexão de natureza, ancestralidade, porque a gente tem genética, isso é ciência, eu não estou inventando nada, estou falando ciência, porque a genética, a filogênese, a ontogênese, ela mostra que a gente é isso. Então, esse lugar que tira você desse indivíduo egóico, né? Tá, a gente tem que ter esse ego, a gente tem o ego, na FPS a gente honra as partes, elas não são ruins, mas elas fazem loucura também, elas podem levar você à destruição. Mas aí a gente retorna a esse self, ele não é algo que eu tenho, né? Ele me tem, ele é maior, né? Então, a vida humana não se resume a meu ego, a minha cabeça, o meu pensamento, a minha história. Quando isso se abre, o amor aumenta, porque o amor é a conexão de sair de si em relação ao outro, que é o conceito latino de existência. Você se pergunta, o que é existência? Existência é a condição do ser humano de sair fora de si. Ex é fora, né? Ex-marido, ex-marido. Esse está fora, né? Existere, que é a qualidade de se relacionar o tempo todo a partir da essência, saindo de si e doando ao outro. Isso é o conceito de existência, né? Então o EFS ele volta à existência, né? No seu núcleo, nessa confiança básica no sim à vida, né? Em meio às destruições. E aí é um aspecto que diferencia também. Esse self ele tem uma conexão de transcendência, né? Não metafísica, mas transcendência, assim, a vida continua, meu amigo, mesmo que eu morra, né? Sim. E eu venho de um processo muito longo, tá? Então a vida ela vai se transformando. Então eu só posso compreender a vida num todo a partir do self, do meu centro, da minha alma, porque no meu ego preocupado que eu tenho agendas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, ele diz não, não posso morrer, porque morrer é
perde o sentido da vida. Que vida é essa que tem morte, que tem depressão, que tem doença? No nossa parte gerencial, que a gente chama os gerentes, os managers, né? Eu estou administrando a minha vida, né? Nas nossas partes mais ansiosas, as partes bombeiros ou agitadas, seja o que for, nossa parte exilada, crianças, a gente não consegue compreender a vida, não consegue, fica preso a um limite. Você só compreende a vida como algo maior, como algo que é mais que o seu ego, que a vida é feita para doação, receber e dar. É dar e receber. E você fica feliz com a felicidade do outro, e você se importa com o meio ambiente, com a pobreza. Então isso é o IFES. O IFES é social e ambiental hoje. E essa é outra diferença. O self para o IFES, ele tem uma qualidade mudando, ele quer modificar o mundo a partir de si, da sua família, das suas pequenas coisas, mas ele diz, não, eu quero uma terapia individual só, porque eu quero que essa terapia, essa liberação, libere a sua família externa, interna primeiro, tá? E externa, né? E a vizinhança. Aí eu começo a olhar as áreas, os animais e a vida, e a gente está numa situação terrível nesse aspecto. Então, isso eu também me lembrei agora como um aspecto essencial. É um self que é conectado com o coletivo, com a ecologia, com a sociabilidade, com o social. Ele não é um self assim, metafísico, um self assim, É interconectado, né, prof? Com é, todos, né? E aí existe, pela minha experiência comigo mesmo, assim, uma abertura a olhar as pessoas de um outro lugar, né? Com um olhar mais compassivo pela dor do outro, porque ele não está enxergando que ele está sendo, está dando voz para as partes e não está conseguindo encontrar nele mesmo um lugar de tranquilidade, de centro, de voltar para si, né? É muito especial, assim, a gente entrar em contato com esse self. E eu acho que eu queria que o senhor desse alguma dica do que é esse self, porque eu vejo o self como se a gente pudesse maternar, né? Eu vejo uma mãe amorosa, né? Trazendo uma maternidade para essa criança, são os nossos exilados, as nossas crianças internas, de um lugar muito autônomo também. A gente não está mais delegando para a mãe, né, que eu tive a minha mãe. Não, eu vou maternar essa criança agora, eu vou ouvi-la, eu vou senti-la, eu vou acolher ela de um lugar diferente que talvez ela não teve ou não vai ter, né? isso que tu fala é muito interessante, essas imagens, as pessoas precisam muito dessas imagens positivas que são verdadeiras, que são da nossa ontologia, da nossa essência, da nossa família, da nossa história, por exemplo, da maternagem, né? Isso tem a ver com o self, né? Esse aspecto materno, a face materna da vida do divino, a face materna, isso tem muito a ver com essa condição de self, a ideia de compaixão, né? Que não é uma ideia de pena, que não é uma ideia fraca, mas É é uma uma ideia atitude, né? e que envolve até um certo dor, né? Porque a dor de sentir amor demasiado. Está numa poesia de Rumi, né? A dor de Gibran, Khalil Gibran. A dor, quando você olha para um filho, para uma pessoa que você ama muito, a fragilidade daquela pessoa, e você pode fazer isso para você também. Você perceber a sua infância, né? A partir de tomar um gole d'água, a partir desse olhar, você vai sentir autocompaixão. É um sentimento muito bom, muito profundo. Assim, eu poderia dizer para vocês aqui, o self pode ser experimentado de várias formas, né? De várias formas. A gente está o tempo inteiro ali, mas às vezes tem aquelas nuvens, né, escuras na frente, você não está, ele perde a confiança, perde esse brilho. Mas, por exemplo, quando você sente uma inspiração, isso tem a ver com a respiração. Você sente uma inspiração. Quando você vê uma coisa, principalmente a natureza gera muitos aspectos contemplativos que conectam com o céu. Quando você olha para o olhar de uma criança, quando experiências na área de saúde, que eu tenho muita conexão há muitos anos na área de saúde, e quando a gente vê aqueles depoimentos assim que a pessoa diz, agora eu já posso ir embora, eu já posso morrer. Por que essa pessoa diz isso? Porque ela diz, eu já vi, eu já senti, eu já toquei o coração. Né? Então,
essa pessoa, ela deixa uma compaixão ali e ela parte diferente, que é um tema fundamental a gente trabalhar cada vez mais, compreender a morte para reavaliar a vida, porque Uhum. essa sociedade nossa é negadora da morte, Negadora ela da é morte. negadora. Então, quando você tem um outro olhar sobre a morte, né, isso é self. Quando você vê por trás de um conflito que você está tendo com alguém, você vê a dor daquela pessoa ali, às vezes tem uma capa de duro, de durão, não sei o quê. Quando você vê aquela criança por trás daquele adulto, um crianção, crianção negativo e positivo, aí você é o self que vê isso. Quando você está ouve uma música fabulosa que você toca e aquilo diz, parece que tem uma bênção, todos os momentos de bliss, de bênção, né? De ser tocado por algo, da beleza. Isso tem a ver com a beleza, o conceito filosófico antiquíssimo de beleza. Você sentia a beleza. Ah, mas a vida não tem terror, tem violência. Em meio disso, trabalhando no presídio, por exemplo, já masculino, feminino, né? E a gente vê, ou em favelas, eu trabalhei, você vê ali a vida brota o tempo inteiro. Ela tem essas belezas, ela tem. Isso é o self tem um aspecto muito comum e também um aspecto mais terapêutico quando você tem aquela consciência de nossa, o Marcelo estava fazendo isso por medo. O Marcelo estava fazendo se defendendo a musculatura dele, as ideias dele, e ele vai soltando. Aí aumenta, aparece o que o Schwartz, Richard Schwartz, chama dos 8 Cs, Uhum. né? Ele tentou organizar assim, mas deu certo. E a calma. Você sente uma calma lá dentro, uma calma ali. Não é que eu vou ficar calmo o tempo inteiro, mas na tempestade eu já senti aquela calma, então eu posso saber ir naquela direção da calma. Aumento de consciência, né? De consciência. Uma outra coisa que aparece é a curiosidade. Quando a pessoa não está bem, está mal, ou está em conflito, ela não tem mais curiosidade. É Uhum. só julgamento, é Só defesa. Então, julgamento, a separação, né? Uhum. é, a curiosidade é um elemento essencial da autocompaixão também, não só do outro, mas de si. Então, eu tenho curiosidade em relação à minha história. Não é que eu sou irresponsável, mas agora tem uma curiosidade. Não tem mais crítico interno, não tem julgamento. Muda tudo, né? Então, esses aspectos que o Schwartz vai falando que vão nessa direção. A criatividade aumenta de achar soluções onde eu não achava, né? E assim por diante. São as qualidades do que tem dentro da gente, essas qualidades de você acessar uma clareza, ele fala em clareza, consciência, clareza, né? Você vê as coisas de uma forma mais clara. Isso está dentro da gente. Às vezes ele está mais apaga um pouquinho. A Apaga um pouco. terapia a terapia é um processo para ajudar isso a exercitar, que a pessoa se empodere e aí vai. É, Ela larga a pessoa e vai embora. Aí ela tem, porque o IFS ele tem um aspecto interessante. Ele é uma terapia, né, né, um terapeuta, né, mas ele é sempre também autoterapia. Ele tem. é sempre autoterapia. Dentro da terapia com outra pessoa, Ele desperta a consciência da consciência, né? A gente entende, a gente começa a desenvolver com a AFS o observador. Então a gente tem a consciência que tem uma consciência que tem partes, é, porque na teoria, como o senhor traz, né, é o self, as personas, o id, o ego, o superego, isso é tudo muito teórico, mas quando a gente consegue perceber isso de um lugar diferente, né, é maravilhoso. Até a Gabriela fez uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, já que a gente está falando de self, ela pergunta assim, ó, como o self de uma pessoa narcisista funciona? Como que é esse self de uma pessoa narcisista? esse tema muito importante, a gente podia ficar muitas horas e tratados em cima da questão do narcisismo. A primeira coisa, pegar o narcisismo, é tirar os aspectos de julgamento Julgamento. excessivo que tem de condenação. As pessoas não entendem muito bem quando uma pessoa está passando por personas ou processos narcisistas. É difícil a gente de fora, porque a gente sofre com aquilo, a gente vê os comportamentos, seria egoísta, aí entra um monte de aspectos que dá para compreender, tá? Quer se defender, mas perceba que parte sua está olhando aquele lá e dizendo ele é um narcisista, porque assim como na CNV, na Justiça Restaurativa, na Constelação, no IFS, Sistema Familiar Interno, não existe a pessoa é isso. É narcisista. É, ela é, não, quando eu digo ela é qualquer coisa, mesmo assim, ela é só maravilhosa, não há, né? Se eu vou dizer alguma coisa mais profunda, ela é filho da vida, ela é self em primeiro lugar, ela é corporeidade, ela é
filho do cosmos, né, da natureza. Mas, enfim, então, quando eu digo ela é, eu fecho a pessoa dentro de uma parte, né, ou colui duas partes, mas de uma persona, de um mundo que ela criou para sobreviver. E o narcisismo é uma das coisas que mais aparece no nosso tempo. Freud já tinha identificado bem, mas ele não tinha ideia de como isso ia crescer tanto no nosso tempo. Então, você vê, o narcisista é aquela pessoa que tem uma fragilidade enorme de autoimagem, de autovalidação. Gente, ela tem um sofrimento de afastamento da compaixão. É um negócio que você tem que chorar de ver uma pessoa assim. Né? Ah, mas está agressivo, está assim, ele não dá nem para chegar, não sabe amar. Não. Tudo bem, aí ele vai ter que aprender, vai quebrar a cara, tudo, um monte de coisa. Mas eu tenho que compreender o que está acontecendo, porque essa persona narcisista, ela é uma persona altamente defensiva em tipos de sociedade traumatizada e que dissolve muito os indivíduos, as pessoas, sabe? É uma sociedade de massa, onde você não tem mais enraizamento. Quando você diminui o enraizamento corporal, natural, no trabalho, na família, na cultura mesmo, na vida, enraizamento, no chão da vida, né? Como diz Leonardo Boff, brilhante. Quando você diminui isso, aumenta o narcisismo. Você vê os itens do narcisismo, como os grandes pesquisadores, por exemplo, Lasch, Christopher Lasch, norte-americano, né? Pegando Freud e reatualizando com o modelo da American Way of Life, no modelo de cultura norte-americana que nós vivemos, né, ocidental, você vai ver lá alto medo da frustração, a busca desesperada do sucesso, a impossibilidade de aceitar a crítica, fica muito frágil, né? Uma busca exagerada de validação. O narcisista, ele tem uma criança muito ferida dentro. Eu disse o narcisista, né? Mas é uma parte narcisista que tomou conta da pessoa, né? Que tomou conta, e aí ele isso aqui, a parte narcisista tomou conta, então a gente vê aquela face. A gente está vendo aquilo, a pessoa está funcionando assim. Mas o terapeuta, a pessoa que conhece, que estudou, que conhece aquela pessoa, as pessoas que têm proximidade conhecem, vê a alma daquela pessoa, vê a infância, vê a história, vê a dor. E aí aquilo pode ajudar aquela pessoa a perceber que ela pode deslocar e dizer, nossa, eu estava funcionando de uma tal forma, mas eu não sou isso, gente. E aí ela renasce, né? A gente tem que fazer o narcisista renascer. Para desenvolver esse lugar de olhar o sofrimento do outro, né? Eu vejo isso, assim, o narcisista, ele não consegue entender que o outro sofre, né? Ele está nele, né? Ele está na necessidade ele dele. Sofre, faz o outro sofrer e ele sofre. É um mundo de sofrimento, mesmo que às vezes não aparente tanto. É um mundo de grande solidão, um mundo muito difícil de suportar. É muito difícil de suportar. A persona narcisista conduzindo a sinfonia da sua psique, né? A gente quer que o self conduza. Né? É pesado. É pesado. E doutor, só para o pessoal, aqui a gente tem um tempinho ainda, para explicar a diferença entre os gerentes, os exilados e os bombeiros. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho mais sobre as três qualidades. O Richard Schwartz, assim como outros autores têm algo parecido, né? Por exemplo, o Rupert Sheldrake, ele fala de partes sobrevivenciais, né? Partes que é os gerentes, né? Gerenciando as partes saudáveis, que seria o self, né? E outras partes que são que chamam de bombeiros. O Schwartz, ele pegou essas imagens, né? Por exemplo, gerenciar. A vida, a gente está sempre gerenciando. O administrador, gerenciar, o professor, o racionalista, aquele que está calculando, pensando, prevendo as coisas. Né? Organizando, planejando. Planejando Se você as puder pegar só o agendas. microfone, prof, só colocar o Isso, microfone. organizando as agendas, né? As preocupações, né? E ganhar dinheiro, fazer isso. Tem isso, não tem existência, né? Só que o que aconteceu? A vida foi indo, a economia, tudo é economia hoje, tudo é mercado. E isso é o gerente dominando, tá? Isso é o gerente dominando e que tem o sentido de produzir coisas, de riquezas, bem-estar. Só que isso, né? É uma forma de ter, ao mesmo tempo, de lidar com as partes nossas doloridas, exiladas, né? Mas não é uma parte, não é um modo suficiente, né? Por quê? Porque o gerente não pode sentir muito. Uhum.
Né? Fazer terapia custa dinheiro, tem tempo, né? Eu me trabalhar ou falar de amor, então ele está muito preocupado, essa parte nossa, de fazer as coisas funcionarem, né? Só que Sim. veja, é como se você tiver um casamento, uma pessoa que só pensa nisso, mas ela começa a ter problemas assim, ela não sabe olhar para as pessoas que sofrem, o amor às vezes não é tão grande, sabe? É uma coisa mais assim calculada, mas ele, sabe, é mais egóico, assim, sabe? Uma pessoa pode ser boa, tudo bem, pode te ajudar, mas não tem um aspecto forte de compaixão, sociabilidade, não tem infância brincante, assim como tem a nossa criança. Então, não tem, esses gerentes não têm tempo para brincar, não tem tempo muitas vezes para parar e não para. Para As pessoas não descansar, para param. respirar, para apreciar uma comida, né? O workaholic, né? O aspecto racionalista, tudo isso são esses gerentes tomando conta da nossa vida e a gente não vê, né? Mas ele está tentando ajudar, que as pessoas não estão fazendo porque elas estão... Porque não é uma questão moral que eu estou falando, é a forma que se configurou a nossa sociedade. Então, o Schwartz viu que essa sociedade criava essas personas que ele botou esse nome, gerencial, seria o ego, né? Uhum. Mas tem outra que ela é mais impulsiva, sabe? Perde mais a cabeça, que está vindo cada vez mais. Porque quando está em muita infelicidade, quando esses bombeiros não dão conta, porque a vida não se resume a isso, ou fracassa esse projeto, está cada vez mais fracassando, né, economicamente, ambientalmente, nas relações, fracassando, um monte de coisa, essas partes vêm no desespero. Né? Partes nossas que você nem se reconhece. Nossa, como é que eu perdi a cabeça? Mas também essas partes são bombeiros. Ele colocou os bombeiros, que nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Os Uhum. bombeiros entram numa casa lá e eles destroem. Destrói a Eles casa. destroem tudo. Eles destroem, eles entram para destruir. Assim, porque é tudo, primeiro que é tudo frágil, mas então destrói. Então esses bombeiros, eles não têm muito jeito. Assim, pode vir e os suicidas são bombeiros, é parte bombeira. Então a pessoa diz, eu pensei em me suicidar. Quem pensou em essa parte mais impulsiva? Não é o gerente. Uhum. Os gerentes, eles preservam, né, É. a vida, né, no caso, É, né, e isso é o não, contra a morte, né, a parte racional nossa, ela não quer suicidar, não quer fazer loucura, não quer nada disso. A gente sabe que está errado, tem lei, tem tudo. E como é que não consegue agir? Porque a pressão, a dor, o vazio, a perda de cura, faltando aspecto de sociabilidade, vida enraizada, de respiração, quando falta toda essa vitalidade, essa conexão, né, começa a pressão aumentar e aí explode essa cabeça. A pessoa tem uma doença, né? Uma parte nossa, muitas vezes chama isso, uma parte mais impulsiva. Mas tem cada parte dessas tem coisas maravilhosas. Não precisa nem falar, como os gerentes são. Eu estou aqui também como parte gerencial, gerenciando. Mas a parte bombeira, ela tem de peitar essas coisas mais racionalistas, mais gerenciais, e fazer boas loucuras, né? De questionar, de rebeldia. Então, tem aspectos muito positivos nesse bombeiro, de parar e dizer, não vou fazer nada, vou aí largar tudo e vou na natureza agora, hoje, não sei. Então, tem muitos aspectos positivos nesse bombeiro, mas tem também os aspectos mais doentios, por exemplo, a parte mais depressiva, tem a ver com bombeiro, muitas vezes com bombeiro e exilado, né? Então, a parte mais antiga, mais frágil, que tem a ver com desde o nosso nascimento, né? Todas têm, a gente já nasce numa sociedade com mais ou menos essas partições, assim. Você pode até falar do sistema nervoso, que é uma parte mais passional, outra mais impulsiva, né? E tem aspectos nossos que são muito infantis, muito bebês, né? Então, aí, essa parte muito sensível, ele chama de exilados, que outros já chamavam de criança ferida, né? Então, porque o trauma é ferimento, né? Então, todas essas teorias de trauma, então Schwartz faz parte da discussão antiga de teorias de trauma, então ele traz tudo isso para dentro, e aí diz que o trauma, né, ele não gera as partes, mas ele deixa as partes pesadas, principalmente os exilados, tendo que ser sufocado, por quê? Porque eu tenho que funcionar, gerente, né? Ou então a parte minha muito agressiva, muito louca, muito impulsiva, que não quer nem saber, e só que isso me fere os outros. E a parte sensível sofre, a parte nossa que mais sofre, mais carrega memórias pesadas, que não tinha capacidade de pensar naquele momento do trauma, né? Quando a mãe não deu de mamar, quando fizeram algo, quando teve um abuso,
quando teve um nascimento difícil, ele não tinha condições. Então, aquilo são memórias de alto grau, às vezes, né, traumáticas. Então, isso marca a nossa vida para muito, muito tempo. E o IFS está interessado nisso, né, de ir além da parte gerencial, além do auxílio dos bombeiros, somente o self, o coração, o corpo, a emoção, e tudo tem um potencial de cura. Somente quando essa conexão, mesmo que às vezes eu nem saiba isso, né? Mas é o meu self, meu coração que está ajudando no processo de cura. Se eu não consigo fazer isso sozinho, eu encontro isso no grupo, na terapia, na natureza, mas fundamentalmente é uma terapia. Então, o outro me auxilia a reaprender, a retornar à minha mãe, né? Você falou, a minha maternidade, esse self, esse coração interior, e aí isso é se tornar adulto, né? Eu sou adulto, aí o adulto que a criança está junto, porque eu resgato essa criança, eu choro junto, eu faço, eu sinto, vejo que é aspectos meus da minha história, não nego mais, né? Mas eu também não sou engolfado totalmente, eu não viro aquela criança, já me Já desespero não entre... dominar pela criança, né, doutor? É, Essa que é a diferença até do processo terapêutico, né? é, O processo terapêutico faz a gente sentir, né? Porque eu acho que o grande medo das pessoas é sentir, né? Os gerentes, eles estão aí para a gente não sentir, porque se a gente sentir, a gente tem medo de sentir. Eu tenho que ter medo de sentir, de dar espaço para isso que está vindo, porque pode ser que isso me leve para um lugar de muita fragilidade, né? Que aí tá a nossa criança exilada lá, muito frágil, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? Então, o IFS ele vai trazer essa... Opa, perdão. O IFS ele vai trazer esse espaço de acolhimento ali para esse exilado, que aí a gente não vai deixar de ter medo de sentir. Não, eu vou conseguir sentir aqui no meu coraçãozinho aqui batendo antes da live, tá tudo bem, respirar e sentir. Você está aqui comigo e eu vou, né? A gente conversa como se a gente estivesse de fora com essa criança, né? E isso é maravilhoso, né? Eu acho uma grande contribuição para o nosso tratamento para a nossa própria mente, entender que ela se dirige, né, de uma maneira muito, muito inteligente através do que não tem separação entre corpo e mente, né? O corpo ele está junto com a mente, então vão vindo, né? E a gente se deixa, não se permite. Até teve uma pergunta aqui que eu achei interessante sobre como que os bombeiros se manifestam em quem tem transtorno borderline, né? Que tem muito transtorno, né? As pessoas estão se rotulando nos transtornos. E o borderline, ele tem essa característica, uma parte, né? De ser esse mais impulsivo, né? Então, como que o gerente pode ajudar, ou o self pode ajudar quem tem esse transtorno, doutor? Você dá um outro capítulos e capítulos, mas a gente pode só conversar um pouquinho, assim, para início de conversa, por exemplo, o que é propriamente o borderline, né? Existem muitos, poderia dizer, gradações de pessoas, existem as pessoas que estão passando por sofrimento, por situações, as diagnoses, né? Aquilo que a gente chama as taxonomias na biomedicina, na psiquiatria, principalmente, né? Nos DSM, tudo isso, eles têm um papel muito importante. Eu não sou daqueles que simplesmente jogam isso fora, mas eu sei muito bem, porque os autores e tudo que eu estudei, a prática e a teoria de muitos anos, a gente sabe que a gente precisa considerar que as pessoas, esses rótulos, eles têm um lado positivo e tem um lado aprisionador, porque a pessoa é aquilo. Então, veja, é uma parte dela dominante, ou um conjunto, um sistema se organizou dessa forma, ela teve essa fragilidade maior, de uma ação maior, por exemplo, das partes impulsivas dos bombeiros, né, em função de uma parte que está muito presente, que na verdade os exilados, né, mas aí, como eu disse, vai de caso para caso, não existe o borderline, não existe a neurose, isso Não, é muito já importante. não. Você tem tipos, a partir de contextos culturais, de pessoas, de famílias, isso é importante. Aí a gente olha para a pessoa, e num caso desse né, tipo de grupo mesmo, fazendo esse questionamento, essa rotulação, a gente também pode ser que a gente tenha que reforçar os gerentes da pessoa. Isso. Por exemplo, a gente não está dizendo que
simplesmente tem que abrir espaço para ir lá nos exilados. Não, a gente pode ser que tenha que fazer um processo de reforço dessa gerência de autoestima, de autoconsideração, né, de apoio de gerenciar desse ego dessa pessoa. Não é o egoísmo da pessoa, mas é o ego dela, o A bem-estar, identidade. né, a identidade, os limites, o impor respeito, como é que está o ambiente dela. Para no AFS a gente vai querer saber a segurança externa também, como é que ela está na segurança familiar, porque a gente não vai abrir coisas, né, que a pessoa não pode trabalhar na segurança, tá? Precariedades emocionais, econômicas, etc. Então, a gente pode ser que tenha que reforçar isso, mas sempre reforçando também que essa pessoa, que qualquer um tem, né, conforme a linguagem da pessoa, a gente usa o self está ali esperando para brotar cada vez mais, para se fazer presente, né? Se essa é uma pessoa religiosa, eu posso dizer Deus está ali dentro, no fundo. Se é uma pessoa que tem outra tradição, se é uma pessoa, né, a sua força corporal está ali, você pode desenvolver a sua força vital, o seu sistema familiar. Tem muitas linguagens, a gente ao mesmo tempo, né, se fazer presente para essa pessoa de que ela, né, ela não é a patologia, né? Isso. Ela não é esse rótulo, ela de jeito nenhum. Quem mais brigava com isso, que eu estudei com ele, é o Marshall Rosenberg, criador do CNV. Ele sentia raiva, né, das patologizações, ele batia forte nisso aí, porque ele dizia que isso pode matar as pessoas, simbolicamente também, né? Sim, sim. Aprisiona Enclausurar. totalmente, né? Você se rotula e você Sim. acredita que aquilo é tua Com isso, condenação. eu não quis responder, porque isso é muito complexo, envolve Não, mas você questões aí respondeu perfeitamente, né? Porque mas eu só estou dando uma introdução para a pessoa que está nessa condição, né? Usar bem o diagnóstico a seu favor, mas ir além do diagnóstico, né? Se reforçar na sua vida, nos seus direitos, no seu ego, né? E também saber que esse ego está assentado. Você é filho da vida, você é filho do seu eu sistema, achei da tão lindo isso, força da prof. vida. Filho da vida, e é verdade, né? A gente é Filho filho da da vida. vida. A gente se Tudo, conecta com a lua, é, né? A é, gente percebe que a gente é isso mesmo, né? é. E a vida é divina. É Esse divina. aspecto divino não é uma coisa da religião. É um tema que cada vez mais me interessa, porque esse ano, na minha viagem que eu fiz agora para a Itália de pesquisa, na verdade, foi um existencial, né? Cada vez mais aprofundando como que a espiritualidade ela é curativa. Não a religião. Sabe? Pode ter a religião, mas não é isso. A espiritualidade é a essência humana, tem a ver com a essência humana, tem a ver com natureza, com sociabilidade, com compaixão, com auto-amor, tem a ver com valorizar a criança interior. Isso é espiritualidade, até com sexualidade, né? Saudável. Então, Sim. quem entra na espiritualidade entra na vida adulta, na maturidade, nesse aspecto que eu estou falando. Que lindo. Ai, tá tão gostoso de conversar. Mas daqui a pouquinho, acho que eu até o próprio Instagram, não sei quanto tempo que leva para encerrar, né? A gente vai dar aqui 1 hora. E eu queria ver se o senhor quer pontuar mais alguma coisa antes da gente encerrar, que você acha que é importante deixar um recado para o pessoal. Eu acho que uma coisa muito importante é assim, mesmo que as pessoas possam estar passando por momentos difíceis, a humanidade está passando por... Então, quando a gente passa por momentos difíceis, veja o sistêmico, né? A humanidade está passando, a natureza está passando. Então, não pense que é só o individual. Tá? Tem a história do individual, mas o seu individual, o sofrimento que veio do seu pai, da sua mãe, ou qualquer trauma, foi o sofrimento da vida, porque eles tiveram. E aí eles receberam antes e antes. Esse é o modelo. E quando a gente consegue, né, retomar essa inspiração, essa respiração, nosso lugar de presença, cultivar um lugar de presença, onde, né, onde você pode ser no seu quarto, pode ser na natureza, mas ter lugares de presença, de prática, de consciência, de atenção, que você possa sentir cada vez mais, né, esses aspectos para aquilo que a gente nasceu, né, o florescimento do nosso coração, né, o florescimento da nossa essência. Isso não é uma coisa metafísica, não. Isso é coisa que está dentro da gente. As nossas células pulsam em função que os antigos chamavam de alegria, né, expansão, de alegria da vida, o sim à vida, né? E perceber que
quanto mais você se conectar com o coletivo, com grupos, com a própria família, ou às vezes um próprio aspecto terapêutico, né? Isso é cada vez mais fundamental, porque a solidão, o aspecto egóico do indivíduo, ela não constrói, né? Eu tive esse exemplo agora de um projeto que eu tive na Itália, que saiu do zero, do nada. As pessoas se reuniram e construíram uma coisa gigantesca. Vem gente da Itália inteira, né? Pessoas que acolhem, pessoas que estão para morrer, faz experiência ecológica, experiência de espiritualidade. Do nada essas pessoas vão e começam a servir uns aos outros e transformar a vida um dos outros. Isso não é só ali, é aqui no Brasil, com esses tantos projetos assim. Então, a gente poder também colocar o nosso self, né, no mundo real, enraizar, né? Enraizar corpo, enraizar família, enraizar a sociabilidade, né? Os trabalhos voluntários, né? Quantas pode fazer, coisas que vão nos enriquecer, além dos processos terapêuticos, né? Sim, muito lindo. O coração vai crescendo e a gente vai se apaixonando por estar em core, né? Por estar em self. É maravilhoso demais, é calmo, é gostoso e é excitante, né? Porque aí a gente está em conexão com a vida de uma maneira muito mágica, assim, né? Muito lindo. Nossa, prof, estou muito feliz com a oportunidade de o senhor ter participado aqui conosco. Fica o convite para fazer de novo, né? Porque tem tanto assunto para falar. Acho que muita coisa, né? Mas gostaria de saber quais são os novos projetos do IFS para nós, estudantes, né? O que o senhor vai lançar para a gente poder estar acompanhando aqui. Pois é, a gente tá vendo ali, a gente estava pensando em fazer alguma capacitação, mas a gente está ainda elaborando um pouquinho melhor, né, uma coisa maior, assim. Não a formação, existe a formação oficial, que é longuíssima, né, em inglês, tudo, mas agora a gente tem feito retiros, que eu acho que é a coisa mais assim, que a gente pode experimentar mais, né, retiros mesmo, 3 dias, 4 dias, né, no Rio de Janeiro a gente já fez 2 retiros e 2 cursos, foram 4, né? Aqui em Recife, 2 retiros também, São Paulo, né? Aí, mas uma coisa que todo mundo pode ter acesso em qualquer lugar, que não é presencial, é os laboratórios de AFS, né? E aí a gente aprofunda isso na prática, né? E o laboratório, deixa eu até ver aqui Vamos ver na minha agenda, vai ter um agora, que a Elza marcou, tinha marcado. Deixa eu só olhar aqui as datas do laboratório. É agosto. Laboratório 28 e 29. 28 é só à noite, 19 e 30. 28 de agosto é sexta-feira. E 29 é só na parte da manhã, sábado. Então, 28 à noite e 29, sábado de manhã de agosto. É um laboratório. A gente costuma fazer laboratório de CNV. Aí ele tem a parte de essencial, mas ele tem apresentações práticas, né? É uma coisa mais acessível, não é um curso maior. Aí pode entrar em contato no meu Instagram comigo, ou na Universidade do Ser, né? Tem o Instagram da Universidade do Ser, ou Universidade do Ser, unidocer@gmail.com, unidocer@gmail.com é o padrão. Maravilha. E aí a gente está programando, assim, mas vai divulgar, né? Quem sabe um dia a gente chega aí em Curitiba, né? Que não fizemos nada em Curitiba, e se organizar e a gente vai. Vamos organizar já. Público a gente tem. Doutor, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super ocupada. E vou deixar um recadinho para o pessoal também. Quem quiser saber mais, pode me procurar. E a gente pode, né, de repente, se tiver público, organizar para o senhor vir para cá. E vamos fazer, espalhar essa metodologia tão maravilhosa, muito humana, né? Uma metodologia que aquece o nosso coração. Massa, muito obrigado, Elis. O teu trabalho, eu sei que também é muito massa aí, né? É inovador, tudo. Parabéns também pelo teu Estamos trabalho. dedicados aqui. Beleza. Obrigada, prof. Tá bom, Super eu que beijo. agradeço. Tudo de bom. Obrigada, pessoal, por ter participado também. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.